Pode sentar, meus amados. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro segundo escreveu o apóstolo Lucas, o doutor Lucas, capítulo 1, do verso 26 ao verso 38. Lucas capítulo 1, do verso 26 ao verso 38. Quem achou? Amém, amados? Diz assim a palavra de Deus: E no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com sua palavra, e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia. E eis que também Isabel, a tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é esse o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém, amados? E nessa noite eu gostaria que nós pudéssemos nos deter sobre esse texto e entender que para toda entrega, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, existem consequências as quais nós passamos por ela, por conta da entrega que fazemos ao Senhor, de todo o nosso ser e da nossa vida. A história de Maria é uma história honrada, uma história maravilhosa, uma história que muitas vezes é contada simplesmente pelo fato de ela ser agraciada, dela ter achado graça diante de Deus, né? As pessoas sempre exaltam esse lado que verdadeiramente houve na história dessa mulher, né, que foi a mãe de Jesus Cristo. Porém, poucos são aqueles que verdadeiramente analisam o que significou para Maria se submeter à vontade de Deus. Quase nunca as pessoas se detêm sobre esse texto para analisar o que foi que veio a acontecer, o que significou para aquela mulher se submeter de uma maneira completa e total à vontade de Deus. Ela verdadeiramente foi abençoada, ela verdadeiramente foi bendita entre todas. Mas para que ela pudesse chegar àquela situação, meus amados, simplesmente quando ela abre os seus lábios no verso 38 e diz: Eis aqui a serva do Senhor, e cumpra-se em mim a tua vontade. Meus amados irmãos, com essa frase dessa mulher, com essa convicção de Maria, trouxe a ela situações também difíceis.
E eu gostaria que nós pudéssemos refletir nisso nessa noite e entender que para nós também, filhos e servos do Senhor, quando nós tomamos a decisão de entregar a nossa vida a Ele, entregar os nossos projetos, os nossos planos, a nossa família e dizer: Senhor, faça-se em mim a Tua vontade, não seremos somente agraciados e abençoados, mas disso também, meus amados, sobrevirá muitas vezes perseguições, dificuldades e problemas que nós às vezes nem imaginamos. E a palavra do Senhor fala que Maria, ela ainda não estava casada com José, e o anjo veio trazendo uma notícia maravilhosa. Mas se você parar para refletir, aquela mulher, aos olhos da sociedade, ela estaria com uma gravidez antes do casamento, não é verdade? Aquela mulher estaria, ficando grávida antes do casamento. Mesmo que ela viesse tentar explicar para sua mãe, para o seu pai, para a sua família, para os seus amigos: olha, apareceu um anjo, Deus falou isso, Deus disse que ia derramar sobre mim a sua virtude. Mesmo que ela explicasse exatamente a verdade para aquelas pessoas, talvez muitos iam dizer para ela: eu acho que essa mulher endoidou, eu acho que essa mulher está dando alguma desculpa para encobrir o seu pecado, essa mulher está dando desculpas para encobrir e para não dizer o que verdadeiramente aconteceu. E naquela época, uma mulher que fosse pega nessa situação, meus amados, ela podia até morrer. Mas Maria, ela entendia tudo isso, mas mesmo assim, ela abriu a sua boca e disse: Senhor, faça-se em mim a tua vontade. E nós precisamos entender, meus amados, que provavelmente, quando nós abrimos os nossos lábios e também tentamos falar às pessoas aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, o que Deus fez na nossa vida, nos comprou com o seu sangue, nos tirou do pecado, nos tirou de um charco de lodo, transformou a nossa vida, está nos levando agora a uma vida de santificação, uma vida de crescimento espiritual. Muitas vezes as pessoas, ao invés de entenderem a obra da graça que está sendo realizada na tua vida, na realidade elas não vão conseguir entender, e na realidade você vai começar a sofrer perseguições, dificuldades e problemas. Tudo porque você simplesmente desejou a entregar a tua vida de maneira inteira e completa nas mãos do Senhor Jesus. E às vezes nós achamos que isso só acontece com grandes homens, grandes mulheres, pessoas que estão aí na mídia, mas Deus tem chamado a mim e a você, pessoas pequenas, pessoas simples, mas pessoas que tenham a determinação que Maria teve, de dizer: Senhor, não importa se eu tenho que passar por vergonha, não importa se a minha reputação vai ser manchada, não importa se a perseguição vai se levantar, porque as pessoas não conseguem entender o que Tu estás a realizar na minha vida. Não importa, Senhor, se os meus planos serão interrompidos. Porque pare para refletir comigo no texto que nós acabamos de ver. A palavra de Deus diz que Maria estava desposada de José, ela estava num relacionamento sério, ela estava comprometida, ela ia se casar com José. Como todas as mulheres, ela tinha os seus projetos, ela tinha feito os seus sonhos, ela tinha planejado a sua família, ela tinha planejado e sonhado com o seu casamento, ela tinha sonhado com os seus filhos, ela tinha pensado em muitas coisas. Mas a partir do momento que Deus enviou o seu anjo e falou: Maria, olhe, eu estou agora te visitando, e você foi agraciada e levará no teu ventre o meu filho. Naquele momento, amados, foi uma notícia maravilhosa, mas também foi uma notícia para Maria, dizendo assim: olha, os projetos que você tinha para a tua própria vida, eles estão suspensos agora, porque na tua vida agora vai se concretizar os meus propósitos e os meus desejos. Você já parou para refletir nesse texto? Quando aquele anjo deu essa notícia, estava trazendo para aquela mulher, em outras palavras, dizendo: os teus projetos, os projetos que você tinha a respeito do teu casamento, os projetos que você tinha a respeito da tua família, os projetos que você tinha feito a respeito da tua própria vida, agora eles estão nulos, e agora vai ser concretizado na tua vida os desejos do Pai.
Às vezes nós lemos esse texto e não refletimos na profundidade disso. Nessa situação, Deus estava dizendo: Maria, os teus projetos agora, olha, vai ficar de lado. E quando há uma entrega completa e total das nossas vidas, é exatamente isso que acontece também em nós, meus amados. Não pense que você pode entregar a tua vida, não pense que você pode viver o Evangelho, não pense que você pode se entregar a Cristo e continuar com os teus projetos, os teus planos, os teus desejos da maneira que você fez. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós estamos dizendo como Maria: Senhor, eis aqui a tua serva, e cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Os nossos sonhos muitas vezes são interrompidos, e Deus realiza em nós os sonhos e os projetos dele, aquilo que ele planejou, aquilo que ele traçou. Não mais a minha vontade, não mais a minha vida, não mais os meus desejos. Lembre-se do que a palavra do Senhor diz: não mais vivo eu, mas quem vive em mim? Cristo. Maria, ela estava ciente, meus amados, que não era somente ela ter sido agraciada, não só estava vindo para ela as bênçãos, não estava vindo para ela somente o privilégio de ser a mãe do nosso Senhor. Com todo esse privilégio, com toda essa graça, vinha também essa responsabilidade de saber que ela não iria viver para ela mesma mais, não iria mais concretizar os seus próprios sonhos, ela iria ser perseguida, ela iria ser difamada, tudo por causa da vontade de Deus que estava sendo realizada na vida daquela mulher. Agora pare e faça uma reflexão. Na minha e na tua vida, quando Deus nos chama e nos convida a uma entrega completa, esteja preparado, porque pela bênção de você ser agraciado com a graça de Deus que nós não merecemos, com a bênção da salvação, também vem no pacote completo, meu amado, a perseguição, vem no pacote, meus amados, a difamação, vem no pacote da graça e da salvação a interrupção dos sonhos. Mas isso é pouco falado, talvez para que as pessoas não voltem atrás, mas aqueles a quem Deus chamou, esses não olham para trás. Aleluia. Esses que foram chamados pelo Senhor entendem que com a graça e a bem-aventurança da salvação vem a perseguição, a difamação e a interrupção, mas mesmo assim eles continuarão a dizer: faça-se em mim a tua vontade. E a pergunta que eu gostaria de trazer para você nessa noite é: você ainda está ocupado ou preocupado com o que vão dizer de você, com o que vão pensar de você? Maria poderia naquela hora falar assim: ô anjo, olha, isso é muito bom, mas o que é que vão dizer de mim? Eu ainda não sou casada, como é que eu vou estar grávida? O que é que as pessoas vão dizer? Lembre-se que Maria morava em uma cidadezinha, a gente pode chamar um vilarejo, né? Eu estava lendo alguns anos atrás a respeito de Nazaré. Nazaré, naquela época hoje não, hoje se você for ver lá em Israel, Nazaré é uma cidade muito grande, uma cidade bem desenvolvida, bem grande lá em Israel. Mas na época de Jesus, ela era uma pequenina cidade. E diz os historiadores que Nazaré não tinha mais de 200 metros de comprimento e 150 de largura. É um sítio. Você já parou para pensar? Uma cidade de 200 metros de comprimento e 150 de largura é menor do que muito sítio que eu conheço, né? E as casinhas eram todas ali colocadas naquele local. Maria morava ali. Nós moramos numa cidade que é considerada uma cidade pequena, mas é muito maior do que Nazaré, muito maior do que Nazaré. E o que acontece aqui todo mundo sabe, né? Às vezes acontece uma coisa com fulano na rua, já Pombos inteiro está sabendo. Imagine Nazaré, hein?
Imagine ali naquela localização, onde todas as casas da cidade se colocavam exatamente uma junto da outra em 200 metros por 150. Todo mundo estava ali juntinho. O que acontecesse com um, meu amigo, todo mundo sabia. E Maria poderia, naquele momento que recebeu aquela notícia, falar: Senhor, e agora? O que é que os meus vizinhos vão falar de mim? Vão dizer que eu me perdi com José. Vão dizer que eu me perdi. Vão querer me apedrejar. Vão me matar, Senhor. Vão me perseguir. Eu vou ter que sair daqui, porque eu vou ficar difamada. Eu vou ficar falada nesse lugar, Senhor. Talvez José não vai nem querer mais casar comigo, porque ele vai saber que o filho não é dele. E agora? Será que ele vai acreditar? Maria poderia agora começar a fazer todas essas perguntas e dizer: Senhor, olha, muito obrigado, mas olha, eu não vou querer não. Mas mesmo com todas essas consequências que viria por ter sido escolhida, ela simplesmente falou: Senhor, faça-se em mim a tua vontade. Agora traga isso para a minha vida e para a tua vida nessa noite. Quantas vezes nós temos entregado nossa vida ao Senhor, e vem as perseguições, e vem as difamações, e vem a vergonha por causa muitas vezes do Evangelho, e vem as interrupções dos projetos que nós estamos fazendo na nossa vida. Tudo isso nos pega de surpresa, e a gente começa agora a fazer perguntas e mais perguntas. Mas será que nós estamos nos colocando como Maria, dizendo: Senhor, apesar de todas essas consequências que advêm do teu chamado na minha vida, eu vou continuar dizendo: Senhor, faça-se em mim a tua vontade. É exatamente isso, à luz de todos esses questionamentos que Maria poderia ter feito naquela noite, naquele momento, ao anjo. Mas o verso 38, ela diz assim: aqui está a serva do Senhor. E a pergunta para você e para mim nessa noite é: temos respondido dessa mesma forma ao Senhor? Temos respondido ao chamado de Deus dessa mesma forma? Temos estado dispostos a passar vergonha pelo Evangelho, se necessário? Estamos dispostos a ser perseguidos pela verdade, se necessário? Estamos dispostos a entregar e sacrificar os nossos sonhos por Cristo, se necessário for? Essa é a profundidade do Evangelho, meus irmãos. Essa é a profundidade de ser um seguidor de Cristo. Essa é a profundidade de verdadeiramente dizer: Senhor, eu entrego a minha vida à tua vontade. É aí onde entra aquilo que nós estamos falando: custe o que custar. A Maria custou vergonha, a Maria custou perseguição, a Maria custou os seus próprios sonhos. Mas mesmo assim ela disse: Senhor, eis aqui a tua serva. E a nós, depois de tantos mil anos que se passaram desse momento que nós estamos lendo aqui nas Sagradas Escrituras, não pense que quando Deus tem nos chamado, o chamado é diferente. Entenda o que o Espírito está falando a você nessa noite. Não que Deus vai te chamar agora novamente, né, principalmente as mulheres na realidade, né, e você agora vai ficar grávida, né, pela virtude do Espírito. Não é isso que a gente está falando. Estamos falando a respeito do teu chamado, que Deus te tirou do mundo, Deus te tirou lá do pecado, Deus transformou a tua vida com um propósito, assim como Ele tinha um propósito na vida de Maria. Não pense que esse chamado de Deus vai vir isento das mesmas coisas que vieram a Maria. Quem te falar isso está te enganando. O chamado de Deus para mim e para você vai vir junto com perseguições, difamações, vergonhas, interrupções de sonhos. Agora cabe a nós fazer como Maria, mesmo de você pensar em todo esse sacrifício, dizer: Senhor, mas mesmo assim vale a pena estar no centro da tua vontade.
Vale a pena abrir mão dos meus sonhos. Vale a pena, Senhor, padecer por Ti. Porque a vida de Maria nos mostra exatamente uma vida que se entrega por completo, que tem o desejo de se entregar por completo ao Senhor. Quem tem o desejo de se entregar por completo a Deus, não tem medo das consequências. Ouça isso nessa noite. Quem verdadeiramente ama ao Senhor, não tem a sua vida por preciosa. Quem verdadeiramente ama ao Senhor, não tem os seus sonhos como prioridade. Quem verdadeiramente ama ao Senhor, não tem os seus desejos como o centro da sua vida. Quem verdadeiramente ama ao Senhor, está disposto a se entregar por Ele. Quem verdadeiramente ama ao Senhor, entrega-se à vontade dEle. Então, reflita nessa noite. Se nós abrimos os nossos lábios e declaramos que amamos a Ele, mas não estamos dispostos a passar pelo que Maria passou, nós estamos nos enganando. Estávamos falando isso aqui hoje na escola bíblica. Muitas pessoas têm se enganado com falsos discursos, esperando somente as bem-aventuranças que o Evangelho traz, esperando somente a graça que o Evangelho nos concede, esperando somente as bênçãos que advêm de ser chamado agora de filho de Deus, mas querem separar a perseguição, a difamação e a interrupção de sonhos. Não, Senhor, isso aqui eu não quero, eu só quero a parte boa. Mas o Espírito Santo te traz nessa noite a tua memória, que não se faz desassociação da bênção e das consequências dela. Não pode se desassociar a salvação das consequências que ela nos traz. Não podemos desassociar a graça das consequências que ela também nos traz. Padeceremos por isso, meus amados, ainda mais nesses tempos que estamos a viver, tempos trabalhosos, como diz a palavra do Senhor, tempos difíceis, tempos onde nós estamos começando a ver as coisas se apertando cada dia mais para aqueles que verdadeiramente amam a palavra de Deus. Estamos começando a ser perseguidos naquilo que o Senhor nos ensina a viver. E aí vai chegar o momento onde verdadeiramente teremos que dizer como Maria: Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Mesmo que eu tenha, Senhor, que frustrar sonhos que eu nutria na minha vida, mesmo que minha mãe e o meu pai possa não entender o que tu estás fazendo em mim, mesmo, Senhor, que a minha família não compreenda o teu operar na minha vida, mesmo que a sociedade ela me despreze exatamente porque eu estou indo na contramão daquilo que ela espera de mim, mesmo que o círculo religioso, onde muitas vezes estamos tão acomodados em estar, possam vir contra nós dizendo: olha, não é dessa forma, olhe as tradições. Nós temos que estar como Maria, disposto a experimentar aquilo que Deus reserva para nós, custe o que custar. Deus tem reservado coisas para a tua vida. Se não fosse assim, Ele não teria te chamado. Ele te chamou, Ele te atraiu, Ele te comprou, aleluia, mesmo não merecendo. Então isso significa que algo Ele tem a ser realizado em tua vida, mas esse algo não é desassociado das lutas que sobrevêm a nós por simplesmente sermos filhos de Deus. O mundo não nos conhece, o mundo não irá nos conhecer, o mundo não irá nos aceitar, o mundo não irá nos desejar. Por isso que Maria, apesar de todas essas questões, ela falou: Senhor, eu vou entregar a minha vida e eu vou viver aquilo que tu queres, mesmo que eu tenha que padecer por isso.
que você nessa noite possa estar refletindo nisso e dizer: Senhor, você jovem, às vezes na nossa juventude nós temos mais dificuldades em abrir mão dos nossos sonhos, mas entenda uma coisa: os pensamentos de Deus, os sonhos de Deus, os desejos de Deus, a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ela é muito melhor do que você possa pedir, é muito melhor do que você possa pensar, ela é muito melhor do que você possa imaginar, porque os pensamentos dele estão muito mais elevados do que os nossos. Maria poderia naquele momento simplesmente pensar em todas as coisas de ruim que poderia acontecer a ela, e ela dizer: Senhor, eu acho que eu não estou preparada. Mas ela simplesmente compreendia que se o Senhor estava dizendo que era aquilo que deveria acontecer na sua vida, ela falou: Senhor, eu posso não entender absolutamente nada, mas uma coisa eu sei: o teu plano é perfeito, e por isso eis aqui a tua serva, e faça-se em mim a tua vontade. Se você não tem compreendido o trabalhar do Senhor na tua vida, se você não tem entendido o porquê de tantas as perseguições, difamações, as vergonhas que você muitas vezes tem que passar por causa do Evangelho, as interrupções dos sonhos que parece que não se concretizaram, simplesmente saiba que Deus está moldando a tua vida conforme a vontade dEle. Ele está te levando por caminhos que talvez você possa não saber hoje, mas amanhã, aleluia, você vai dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu passei por aquela vergonha, eu passei por aquela perseguição, eu passei por aquela difamação, para poder chegar aqui aonde eu estou, aleluia. No momento pode ser duro, mas a recompensa, ela é eterna. Lembre-se disso. Pode ser duro e apertado o caminho, irmão, pode ser estreito caminhar com Cristo, mas a recompensa disso é eterna. É estar com Ele de maneira eterna. E somente isso deve nos motivar a se entregar por inteiro. Não tenha medo de seus sonhos serem frustrados, porque o que Ele prepara para você é maior do que o que você merece. Não merecíamos a salvação, mas Ele nos deu. Não merecíamos tê-lo todos os dias conosco, nos consolando, mas Ele prometeu e cumpriu, aleluia. Então, não existe porquê estarmos temerosos do que pode nos acontecer. Faça como Maria, diga: Deus, eu não sei o que as decisões que Tu tem para mim vão me reservar hoje ou amanhã, mas a única coisa que eu sei é que eu quero me entregar por completo aos Teus propósitos. A única coisa que eu compreendo, Senhor, é que eu vou me render totalmente a Ti. A única coisa que eu desejo hoje é entregar o meu caminho ao Senhor, confiar nele e saber que o mais Tu irás fazer. Se você entende isso, você precisa entregar-se por inteiro. Lembra-se daquele jovem que chegou à presença do Senhor e disse: Senhor, o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus começa a falar de todos os mandamentos, os preceitos, e ele fala: olha, eu cumpro isso desde que eu era pequeno. E a Bíblia fala que Jesus olhou para aquele jovem e o amou, diz a palavra do Senhor. E Jesus disse àquele jovem: olha, só te falta uma coisa, vende tudo que você tem e me siga. E naquele momento o Senhor, com uma palavra, descobriu o coração daquele jovem. Aquele jovem era tomado pela avareza. Apesar de todas as outras coisas ele cumpriu de uma maneira tão maravilhosa, mas o coração dele estava preso às riquezas. O coração dele estava preso às coisas boas que ele tinha alcançado aqui nessa vida. As coisas dele e o coração dele estava simplesmente colocado nas coisas, nas bênçãos que ele iria usufruir, das riquezas que ele possuía aqui nessa terra.
Aquilo simplesmente demonstrou que aquele jovem não estava pensando na eternidade. Aquele jovem estava pensando naquele momento, na terra e nos prazeres que ele poderia viver aqui com aquilo que ele tinha. E quantas vezes nós não estamos da mesma maneira, meu irmão? Quantas vezes nós estamos traçando os nossos planos, os nossos projetos, como se a nossa vida não fosse acabar, como se nós fôssemos daqui e como se nós não estivéssemos aqui de passagem. Nós estamos vivendo aqui como se aqui fosse o nosso lar, estamos vivendo como se aqui fosse tudo. E na realidade, a Bíblia nos ensina que somos peregrinos e forasteiros aqui. Somos peregrinos. Por isso que Maria entendia isso. Maria falou: olha, mesmo que eu tenha que passar uma vida de vergonha, mesmo que as pessoas sempre que venham falar de mim, vai falar: aquela mulher, não, aquela mulher ali engravidou antes do casamento. Mesmo que eles venham me perseguir, mesmo que eles venham me difamar, mesmo que a minha honra venha a ser manchada, mesmo que os meus sonhos não sejam mais realizados da maneira como eu pensei, eu sei em quem tenho crido, eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. A esperança de Maria não estava depositada nas coisas terrenas, mas ela sabia que o melhor, aleluia, estava preparado por ela, para Deus, para que ela pudesse usufruir eternamente. As bênçãos do Senhor para a vida de Maria não estava resumida a essa terra. As bênçãos do Senhor para a vida de Maria eram eternas. E é assim também na nossa vida. Aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Ele prometeu dizendo assim: olha, eu estou indo preparar-vos um lugar, para que onde eu estiver, ali estejais vós também. Então, toda a nossa vida deve ser na expectativa desse momento, na expectativa de estar com Ele para todo sempre. Se nós estamos falhando em nos entregar a Ele por completo, por causa das coisas que estão nos oferecendo aqui, não estamos aptos para chegar lá. Reflita nisso. Se você tem trocado o chamado do Senhor, entregar a tua vida por inteiro naquilo que você sabe que tem que fazer, mas você ainda não está fazendo, porque você tem muito projeto aqui, então saiba que você não está como Maria, que diz: Senhor, eu abro mão de tudo, eis aqui a tua serva, e faça de mim a tua vontade. Deus não espera nada menos de nós do que isso. Ah não, pastor, mas isso era Maria. Não importa. É Tiago, é Pedro, é Isaías, é Gilson, é Lúcia, é Deusuíta, é Pedro, Jabes, Penha, Cleiton, Veto, todos. O Senhor não espera menos de nós do que uma entrega inteira e completa. Que nessa noite você reflita e possa fazer como Maria: Senhor, eis aqui o teu servo ou serva, faça-se em mim a tua vontade.